minha época de jovem, quando não existia tipificação penal, era resolvido a portuguesa. Era no vamos. Era no vamos ver. Hoje não, hoje tem lei, hoje é crime, né? Mas na época em que eu comecei a trabalhar, que eu era jovem, a coisa não tinha justiça, não. Salve-se quem puder. Na verdade, eu penso assim, como sugestão para as pessoas que são assediadas e para formar prova, porque, claro, esse problema do medo de virar uma indústria de dano decorrente do assédio moral é muito grande. Existe muita discussão. Então, o assediado que tem que ter a cautela necessária. Uma sugestão é que ele faça uma carta para o RH da empresa e protocole essa carta e exige uma resposta do assediador e guarde esses documentos para que veja que ele não esperou ser mandado embora, ele não aguardou anos e manteve-se tranquilo em relação a isso. Doutora, desculpe interrompê-la, mas com relação a essa coragem de colocar, porque normalmente o colega está ali, o chefe, né? É que eu entendo mais fácil o assediado tomar uma providência do que contar com o testemunho de um colega de trabalho. Isso acontece no dia a dia, doutor? O que? Em grandes empresas acontece. Sim. Grandes empresas têm um RH muito eficiente que recebe as reclamações, chama a pessoa que assediou e acerta as coisas a nível interno. Sim. E eu conheço casos de grandes empresas em que isso funciona muito bem. Inclusive, eles têm até uma cartilha que é distribuída para os funcionários: evite fazer isso, evite fazer aquilo, cuidado com tal coisa, não ofereça presente à toa, tem que ter um motivo. Quer dizer, algumas cautelas para não incorrer nesse risco de ser taxado de assediador. Sim, e doutor Tânis, desculpa, eu acho que uma coisa deve ser colocada no âmbito da empresa. As pessoas travam uma relação diária, então convivem muitas vezes dentro da empresa mais tempo do que com os próprios familiares. Nós temos que distinguir o que é a cantada, o que é o apaixonar-se, o que é interessar-se pelo assédio sexual. Pode acontecer, dois colegas de trabalho, né? Um passa bilhetinho, ou faz uma brincadeira, ou faz um convite para jantar, ou para almoçar e tudo mais. Isso não é assédio sexual. O assédio sexual, ele sempre tem embutida a chantagem, a ameaça de que se perca o emprego por conta do favor sexual. É muito objetivo e muito direcionado para a sexualidade, para o favor sexual, sob chantagem e sob a pena da mulher ser demitida, ou de um homem ser demitido, porque não é exclusividade da mulher ser assediada sexualmente. Acho que nós devemos fazer esse parênteses. Eu acho que tem um problema também, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no extremo dos Estados Unidos, por exemplo. Exato. Onde um homem, ao puxar a cadeira para uma mulher sentar, já caracteriza o assédio sexual. Se abrir a porta de um carro para uma mulher entrar, é processado por assédio. Então o homem nem olha para a mulher de medo de ser acusado de alguma coisa. Deus nos livre de chegar a esse ponto. Até o problema cultural nosso. Nós temos uma cultura mais aberta nas relações de trabalho. Então, isso que tem que ser bem, e complementando o que ela falou, tem que existir também a reincidência. Ele tem que insistir, tem que existir a negativa do assediado e a insistência do assediador. Isso também é muito importante para não bater na cantada. Doutora, com a sua experiência como advogada trabalhista, percentualmente, quantas ações a senhora tem de assédio sexual? A senhora já parou para pensar em relação às outras reclamações? Em relação às outras, eu tenho mais ou menos, acredito que 20%. 20%? 20%. O foro é trabalhista? Entre o moral e o sexual. E o foro é trabalhista? É trabalhista, sem nenhuma dúvida. Então, quem se sentir ameaçado tem que procurar um advogado trabalhista. Sim. Um especialista em direito do trabalho. Sim, a emenda 45 de 2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir todas as questões relativas ao ambiente de trabalho, às empresas e tudo mais. Isso faz com que ela atraia para ela a competência para julgar esses processos, e quem se sente prejudicada deve imediatamente noticiar o seu empregador, e não havendo a punição ou não havendo a solução,
buscar um advogado trabalhista para que a pessoa seja orientada. Orientada. Deixa eu ler aqui um texto que foi separado, muito interessante, que diz o seguinte: 20% das denúncias que chegam ao núcleo de promoção da igualdade, oportunidade e de combate à discriminação nas relações de trabalho da Delegacia Regional do Trabalho são de mulheres e dizem respeito aos assédios moral e sexual, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse dado é de 2000. 20%. Alguém quer comentar isso? É um número muito alto, né? É um número muito alto e a mulher, na sua condição, digamos, na sua condição desfavorável numa sociedade machista em que ainda vivemos, tem agora, como a doutora Teresa falou, tem tido a coragem de abrir a boca, reclamar, e por isso que os números vêm aumentando. Não porque os casos talvez venham aumentando, mas porque a mulher agora tem coragem de se expressar e de colocar as suas dúvidas e as suas queixas e correr atrás dos seus direitos. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa questão da mulher. A minha questão é assim, 99% das reclamações são de mulheres. Eu acredito, difícil de acreditar, que 99% dos assédios sexuais sejam contra a mulher. Eu entendo difícil de acreditar nisso. O que eu acho essa sociedade machista, concordo, não faz com que o homem não reclame de vergonha? Será que também nós não teríamos que trabalhar com essa cultura do homem dizer: eu fui assediado, disse não a uma mulher? Ou a um homem. Ou a um homem. Porque, posso falar como homem aqui, porque é inacreditável. Quer dizer, o homem passa por ridículo na cultura que nós temos, né? Então, se eu sou assediado, como é que eu vou falar que, olha, eu não aceitei? Né? Existe uma situação também complicada para o homem, então, né? Não só para a mulher. Por isso que eu acho que esses números têm que ser vistos com reserva em relação à mulher. Só a mulher é assediada. Não, só a mulher reclama. Na verdade, eu penso assim, posso estar errada. Eu concordo com o que a doutora colocou. Existem muitos homens que com certeza são assediados, mas tem receio de falar porque o colega vai dizer que ele não foi, não cumpriu o seu papel. E por outro lado, ele também muitas vezes é casado ou tem uma relação estável e fica entre a cruz e a espada, entre os colegas que cobram a conduta do macho, do predador, e entre a sua conduta social de marido, de companheiro. Essa é uma questão muito delicada. A doutora Teresa talvez possa tecer alguns comentários, mas... Recebi apenas uma reclamação em todo o meu tempo de profissão de um rapaz que foi assediado por um chefe que era homossexual. E a situação ficou complicada. E chegaram até aí para vias de fato. E deu polícia, deu processo, deu um monte de coisas. Quer dizer, resolveu-se de outra forma. Desculpe, foi doutora, a única vez que alguém me procurou para reclamar, uma vez só. Deixa eu interromper, nós falamos no foro trabalhista e agora fomos para o âmbito do direito penal. Ele poderia ter recorrido à Justiça do Trabalho, preferiu vir falar comigo, para oferecer uma queixa-crime para processar o chefe que o tinha assediado. Mas não foi necessário porque os dois se atracaram e acabou dando lesão corporal e virou outra coisa lá e no fim deu processo para os dois. Então nós temos dois caminhos já. No caso de injúria, no caso de ameaça, no caso de tentativa de estupro, no caso de constrangimento ilegal, aí o problema é penal também. Bem, espero que nós estejamos sendo úteis a você que é homem, mulher, trabalhador, trabalhadora, enfim, a você que acompanha a nossa programação todas as sextas-feiras, a partir das 10h30 da noite, aqui pela sua TV Século XXI, esse programa que é o Cidadania no Ar, parceria da TV Século XXI e OAB Campinas. Eu vou fazer um breve intervalo, quero lembrá-lo do nosso e-mail, cidadanianoar@tv-século21.org.br ou telefone 0 operadora 19 3871 9620. Cidadania no Ar, aqui seu direito é nosso tema. Volto já.
bem, amigos, de volta para você com Cidadania no Ar. Aqui, seu direito é nosso tema. Você pode participar pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo